Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos acompanha aqui no Grupo Espírita da Prece, em Lavras, Minas Gerais. Eu sou Lorena Mesquita e hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre um tema evangélico. Nós vamos estudar hoje a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, ela está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Ela é encontrada também no Evangelho de Lucas, mas hoje nós vamos ficar com a leitura do Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias, no Evangelho de Mateus. Parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus próprios servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo sua própria capacidade, e ausentou-se do seu país imediatamente. Tendo partido, o que recebera 5 talentos, trabalhou com eles e ganhou outros 5. O que recebera 2, ganhou outros 2. Porém, o que recebera 1, saiu, cavou na terra e escondeu a prata do seu senhor. Muito tempo depois, vem o senhor daqueles servos e ajusta conta com eles. Aproximando-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, 5 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 5. Disse-lhe o seu senhor: servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te constituirei. Entra na alegria do teu senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: 2 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: excelente, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te constituirei. Entra na alegria do teu senhor. Mas, aproximando-se também o que tinha recebido 1 talento, disse: Senhor, soube que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e que recolhes onde não espalhaste. Temendo, fui e escondi o teu talento na terra. Vê, tens aqui o que é teu. Em resposta, o seu senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não espalhei. Portanto, devias ter entregado as minhas pratas aos banqueiros, e quando viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai dele, portanto, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Pois a todo aquele que tem, será dado, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil na treva exterior, ali haverá o pranto e ranger de dentes. Então, essa é a parábola dos talentos. Por que Jesus nos ensinava por parábolas? Jesus se valia dos costumes, hábitos, tradições dos povos daquela época para que ele fosse melhor compreendido. Jesus falava dessa forma para que os seus ensinos fossem atemporal e compreendidos de acordo com a condição evolutiva das pessoas daquela época, como hoje é entendida por nós de uma forma, e daqui a alguns anos, quando estivermos fazendo uma reflexão, certamente teremos um entendimento ainda mais aprofundado. Porque a parábola não é um ensino só para as pessoas daquela época. A parábola é um ensino para o espírito imortal. E nessa parábola dos talentos, nós temos muitos ensinamentos, uma riqueza muito grande de ensinos em vários trechos dessa parábola. É uma parábola que conta sobre um senhor que, indo ausentar-se do seu país, entrega seus bens aos seus servos, dividindo entre eles de acordo com as suas capacidades. 2 servos, que receberam 5 e 2 talentos, trabalharam e multiplicaram esses bens. Um, com medo do seu senhor, escondeu o talento do seu senhor na terra. Quando ele volta e vai ajustar contas com os seus servos, aqueles que multiplicaram os talentos agradaram ao seu senhor e entrarão na glória do seu senhor. Já o servo que teve medo
É considerado pelo seu senhor um servo inútil que vai para a treva exterior, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então, o que a gente extrai dessa parábola? Vamos primeiro compreender as personagens que estão nesse contexto. Nós temos o primeiro personagem que é Senhor. Quem é o Senhor? O dono dos talentos. Deus, o Criador. Os servos. Quem são os servos a quem esse Senhor chamou e para quem ele dividiu os seus talentos? Somos nós, todos nós, criaturas do Criador, que respondem ao nosso Senhor Deus. E os talentos? O que vem a ser esses talentos, ou os bens, como era, né? Antigamente a gente vê muito falar em talentos, era uma medida daquela época, mas o que vem a ser aqui nesse contexto da parábola, esses talentos? Talentos são os bens, os recursos que a providência divina nos proporciona para que utilizemos e trabalhemos para a nossa evolução, para o nosso ajuste espiritual. E esses talentos, eles podem ser compreendidos como coisas materiais ou espirituais. Talentos materiais nós temos quando recebemos a riqueza, algumas facilidades da vida terrena, algum status, coisas materiais que nos ajudam a alavancar, seja o nosso conhecimento, os nossos valores morais. E temos também os talentos espirituais, que são o que recebemos ligado à nossa condição espiritual. Vemos que muitas pessoas têm habilidades para alguma questão da arte, algumas pessoas têm uma compaixão, têm uma coragem muito aguçada, têm um raciocínio muito bom, uma inteligência muito boa. Então, esses são talentos, dons, bens que Deus, a providência divina, nos confere para que trabalhemos aqui em nossa existência em prol da nossa evolução e dos nossos semelhantes. E esses talentos, nós vemos na parábola, que eles não foram distribuídos de forma igualitária entre os servos. Como que se dá essa distribuição dos talentos? Será que o Senhor simplesmente, aleatoriamente, escolheu quem deveria ter mais, menos, pouco? Não. No próprio texto evangélico, a gente já vê o Senhor explicando que os talentos foram distribuídos de acordo com a capacidade de cada um. Ou seja, capacidade que cada um tinha para trabalhar com aqueles bens. De onde vem essa capacidade? Essa capacidade vem das nossas experiências, da bagagem que nós temos de outras encarnações. Então, cada qual recebeu de acordo com o que podia fazer com aqueles bens. Agora, um fator que é comum em todos os servos que receberam o talento é a confiança que o Senhor depositou. Independente de quantos talentos recebeu o primeiro, segundo ou terceiro, nota-se que o Senhor confiou talentos a todos eles. Então, o Senhor, Deus, confia talentos, dispensa a providência divina a todos os seus servos. Mas, além desse fator confiança que é dado a todos, capacidade, vai ser determinante também a necessidade. Cada qual vai receber de acordo com a sua necessidade. Necessidade que nós temos para trabalhar dentro de nós, nossos valores, trabalhar a nossa evolução. Então, nós recebemos de acordo com o que nós precisamos. E isso é certo, fácil de imaginar. Nós já não sabemos qual pai que dá pedra ao filho que pede o pão. Então, o que nós pedimos para o Senhor, Ele atende de acordo com a nossa capacidade e visando atender às nossas necessidades atuais. Rodolfo Caligari tem uma obra que chama Parábolas Evangélicas, e tem um item que ele estuda exatamente essa parábola dos talentos. E segundo a interpretação dele, o Senhor distribuiu 5 talentos àquele que tinha uma espiritualidade mais experimentada. Então, aquele que recebeu 5 talentos, ele tinha uma missão de repercussão social. Aqueles talentos lhe foram dados porque o alcance de trabalho
Até onde ele levaria os talentos dele seria um alcance maior de repercussão social. O que recebeu 2 talentos, ele tinha uma tarefa mais estreita, que provavelmente ficaria destrita ali ao âmbito familiar ou então ao local de trabalho dele. Já o que recebeu 1 talento apenas é aquele que precisa trabalhar, senão as próprias virtudes, o melhoramento próprio da sua questão espiritual. Então, cada qual recebeu dentro daquilo que no momento tinha a necessidade e a capacidade para desenvolver. Tem uma frase muito bonita também, que está lá no livro Palavras da Vida Eterna, Psicografia, né? Emmanuel, Chico Xavier, que vai dizer que os talentos são iguais para todos, competindo a nós a solução do problema alusivo à capacidade de receber. Então, não é o Senhor que distribui aleatoriamente. Os talentos são iguais para todos, mas a capacidade de receber 5, 2 ou 1 é responsabilidade minha. Então, como a gente já disse em outras ocasiões, não há injustiça. A justiça divina, a misericórdia divina é perfeita. Só que eu, neste momento, tenho uma capacidade X, o meu irmão outra, Y, e assim por diante. E dentro dessa visão da parábola dos talentos, nós percebemos também que ela é um sermão profético. Jesus, o Senhor, consola, confia talentos, deposita confiança aos seus servos, mas ele adverte que ele vai voltar e que vai haver essa prestação de contas. Mais ainda, ele deixa bem claro que aquele que não trabalhou como se esperava, multiplicando, produzindo os talentos, ele não vai entrar na glória do teu Senhor. Ele vai para um lugar de pranto e ranger de dentes. Isso nada mais é que o quê? A transição planetária. Nós sabemos que nós vamos passar pela transição. Nós estamos num mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, compete a nós sermos laboriosos, assim como foram os servos fiéis, que receberam 5 e 2 talentos. Porque se formos como servos inúteis, não iremos passar por essa transição planetária. E o tempo? Na parábola também cita o tempo, que depois de um tempo, né, ele viajou por longo tempo e voltou. Que tempo é esse? É a nossa existência. Estamos hoje já com vários talentos ao nosso alcance, às nossas mãos. Mas haverá um tempo em que o Senhor voltará dessa viagem. Mas quando? Não sabemos. Pode ser hoje, amanhã, daqui 20, 30 anos, não importa. O que temos que saber é se estaremos, assim como servos fiéis, prontos a apresentar ao nosso Senhor os talentos que recebemos de forma multiplicada, trabalhadas, melhoradas, aumentadas. Então, a missão principal dessa parábola é exatamente frutificar esses talentos. Porque o diferencial foram entre os servos que trabalharam, que frutificaram os talentos, e o servo que enterrou o seu talento na terra por medo do seu Senhor. A todo tempo, no Evangelho do Cristo, nós vemos que a lógica do amor é a multiplicação. Jesus nunca ensinou a darmos ao outro aquilo que recebemos dele. Isso é a lógica do egoísta. O servo inútil foi egoísta. Ele se limitou a guardar, ele foi um depositário do talento do Senhor, e quando ele voltou, se limitou a restituir. Não é isso que o Senhor espera de nós. A lógica do amor é a multiplicação. Foram fiéis aqueles servos que receberam 5, entregaram 10, que receberam 2 e entregaram 4. Porque assim é a lei do Cristo, a lei do amor, da multiplicação. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7? Não. Perdoai 70 vezes 7 vezes.
E quando a gente se dispõe a trabalhar esses talentos, quando a gente se coloca com ânimo, com atitudes voltadas à nossa melhoria, ao labor, tudo conspira a nosso favor. São frases que a gente vê no Evangelho, verdadeiras, e que exemplificam isso. Ajuda-te, e o céu te ajudará. Buscai e achareis. Batei e vos abrirei. Então, compete a nós o quê? A ação. Darmos utilidade, operarmos trabalho a esses talentos. E dentro dessa visão que nós estamos abordando, essas três palavras são extremamente importantes: utilidade, trabalho e coragem. Todos os talentos que nós recebemos, nós vimos, eles são de acordo com as nossas necessidades. Se eu tenho necessidade de ter recebido um talento, é porque eu devo, a partir do momento que eu recebi, empregar um fim útil a esse talento. Porque a necessidade me foi atendida e eu tenho que fazer um bom uso daquele talento. Ou será que nós que recebemos tantos talentos, como a saúde física, o entendimento, recebemos uma família na qual fomos inseridas e temos N oportunidades de trabalho, de entendimentos, de desafios, e temos hoje já o contato com a doutrina espírita, muitos esclarecimentos. Será que todos esses talentos que estão conosco são só para nós mesmos, só para que o tenhamos? Não. Nós devemos empregar fim útil a eles. E como que nós vamos dar fim útil a esses talentos? Por meio do trabalho. A lei do trabalho e a lei do progresso, o trabalho leva ao progresso, são leis universais, são leis divinas, imutáveis. Então, nós temos que trabalhar os nossos talentos. Nem Jesus parou de trabalhar. Jesus, que teve uma encarnação muito mais difícil, muito mais sacrificada, muito mais intensa, com mais lutas e batalhas do que as nossas encarnações, assim que desencarnou, foi para onde? Ao lado de Deus, ajudar a cuidar, a zelar do nosso planeta Terra, como preposto de Deus, como médium de Deus na administração e governança do nosso planeta. E nós, que temos assim encarnações bem mais simples, com menos dificuldades do que o Cristo passou aqui, ainda achamos que quando desencarnar, nós vamos o quê? A gente ouve muito isso em velório, né? Quando as pessoas estão se despedindo de algum ente que faz a passagem para o plano espiritual. Ah, descansou. Como descansou? Nós não precisamos de descanso. Nós temos que trabalhar a todo tempo para a nossa evolução, para a evolução do nosso próximo e para a evolução do nosso planeta. O corpo sem o trabalho, ele atrofia. A inteligência sem o trabalho, ela estaciona a pessoa na infância espiritual. Então, o trabalho é necessário, é lei divina, a qual nós não podemos nos esquivar. Mas para que nós possamos trabalhar, nós temos que sair da inércia, nós temos que ter ação, nós temos que ter dinamismo para poder trabalhar todos esses talentos que Jesus e Deus nos confiaram. Mas não é fácil, né? A zona de conforto, ela é muito grande. Ela acomoda as pessoas com o que eu já sei, com o que eu faço, com o fato de já não estar fazendo mal, eu já faço a minha parte, mas isso é pouco. Dizem que quando desencarnamos, chegamos no plano espiritual, o nosso maior arrependimento é ver quanto tempo nós desperdiçamos de forma ociosa, sem dar esse fim útil aos talentos em que recebemos. E fim útil, gente, quando a gente fala em trabalho, não é só esse trabalho de onde a gente retira o sustento, os nossos proventos, né, para a mantença das necessidades materiais, não. É exemplo de quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, Marta fica muito preocupada com o serviço, com a limpeza, com os afazeres, e Maria para e vai ouvir o Cristo.
Maria foi muito mais feliz, estava num trabalho muito mais edificante do que Marta, porque naquele momento, ouvir o Cristo era o que mais lhe enriqueceria. Então, nós podemos, devemos trabalhar nas nossas questões materiais, porque precisamos, né, nos manter, manter nossas contas, nossas necessidades, até para contribuir também com o próximo, com o avanço, com o progresso. Mas não podemos esquecer de trabalhar os nossos valores morais, as nossas capacidades espirituais. Tudo aquilo que nós temos, sabemos que podemos potencializar e fazer aumentar para o nosso próprio bem e para o bem dos próximos que convivem conosco. Não podemos ser como o servo inútil da parábola, que por medo enterrou o talento que o Senhor te confiou. O que adiantou a ele enterrar aquele talento? Ele foi simples, depositário, negligente, imprudente, nada fez, não usufruiu, não multiplicou, não deu fim útil, não trabalhou, não fez com que aquele talento fosse bom para ele e nem para os outros. E nós não podemos passar a nossa existência dessa forma, porque o Senhor vai chegar dessa viagem, né, dessa viagem que nós falamos, vai ajustar contas conosco e temos que ter mais talentos melhorados para que possamos apresentar ao nosso Senhor. Mas a coragem, ela é um fator determinante. Como eu disse, não é fácil sairmos da nossa zona de conforto. Ainda mais hoje que vivemos num mundo onde tudo é tão pronto, né? Coisas materiais são entregues, as informações estão prontas, a gente não precisa buscar, a gente não precisa raciocinar. Muitas das vezes optamos por uma imagem do que por uma leitura. Então não é fácil sair desse mundo, né? Desse efeito manada de comodismo em que já nos encontramos. Mas precisamos. Só a coragem vai nos capacitar a enfrentar todos os desafios, a não sermos inertes diante das oportunidades, do trabalho, ao que o Cristo nos confiou. E para ilustrar essa questão da coragem, eu trouxe aqui um capítulo, uma história que está lá no livro Jesus no Lar, Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, onde são reportadas várias conversas, ensinos de Jesus na casa dos seus discípulos, em conversações. E lá no capítulo 27 vai falar sobre o dom esquecido. Eu vou ler aqui, não é muito grande não, mas é porque vai se encaixar bem ao que a gente está estudando hoje, vai exemplificar muito o que nós estamos estudando. Centralizada-se geral atenção em torno de curiosa palestra referente aos dons que o céu aquinhoa às almas na terra. Então, aos dons que o céu manda aqui para nós na terra. Quando o Senhor comentou o paciente, ele vai contar uma história. Existiu um homem banhado pela graça do merecimento e recebeu do alto a permissão de abeirar-se do anjo dispensor dos dons divinos que florescem no mundo. Então, um homem, ele foi agraciado com a possibilidade de chegar perante o anjo que distribuía, né, esses dons para pedir o que ele achasse necessário, o que ele queria para a sua felicidade. Ante aquele ministro celeste, aquele anjo dispensor, o mortal venturoso, ou seja, o homem, pediu a bênção da mocidade. Então, ele achou que com a mocidade ele teria uma felicidade plena. Ele recebeu a concessão da mocidade, mas em breve reconheceu que a juventude poderia ser força e beleza, mas também, por outro lado, era inexperiência e fragilidade. O que ele faz? Voltou ao doutor sublime e agora ele pediu a riqueza, porque ele achava que com a riqueza ele teria a tão sonhada felicidade. Conseguiu a abastança e gozou longo tempo da riqueza. Todavia, reparou que a retenção, ou seja, ter grandes patrimônios, provocava inveja maligna de muitos. Então, cansou-se da riqueza e foi lá rogar ao anjo outro nome, agora a liberdade. Ele viu-se realmente livre.
No entanto, ele foi defrontado por cruéis demônios invisíveis que lhe perturbavam a caminhada. Extenuado, em face do permanente conflito, ele retornou novamente ao celeste dispensor e agora ele pediu poder. Então vejamos, ele já tinha pedido a mocidade, a riqueza, a liberdade, agora ele pediu o poder. Entrou na posse da nova dádiva e foi investido de grande autoridade. Entendeu, porém, mais cedo que esperava, que o mando gera ódio e revolta nos corações preguiçosos e incompreensíveis. Atormentado pela indisciplina e discórdia que isso gerou, ele voltou novamente ao benfeitor e pediu a inteligência. Ele achava que ter o dom da inteligência seria a solução dos seus problemas e o caminho para a felicidade. Todavia, na condição de cientista e de homem de letras, ele perdeu o resto da paz que desfrutava, porque ele via que não se fazia compreendido por todos. Então, ele tornou a presença do anjo e pediu-lhe agora um matrimônio feliz. Estou pronto, com um casamento, com uma união, tendo uma companheira, eu vou ser eternamente feliz. Satisfeito com o novo desígnio, reconfortou-se em milagroso ninho doméstico, estabelecendo graciosa família. Então, foi feliz tendo uma graciosa família. Mas, um dia, apareceu a morte e roubou-lhe a companheira. Angustiado pela viuvez, o ministro eterno, afirmando que se equivocara mais uma vez, ele chegou até o ministro, disse que se equivocou novamente, e agora ele pediu a graça da saúde, já que foi a morte que levou a sua felicidade, né? E que levou a sua companheira, ele achava que com a saúde não haveria nada que pudesse combater a sua felicidade. Recebeu a concessão do ministro celeste. Entretanto, o tempo foi passando e ele se viu envelhecido, desfigurado, sem forças. Tamanha era a sua falta de forças, ele não conseguia nem mais voltar àquele ministro celeste para pedir outro dom, embora ele já tivesse pedido, relembrando, a mocidade, a riqueza, a liberdade, o poder, a inteligência, o matrimônio feliz e a saúde. Tudo isso ele recebeu, não foi o suficiente, e agora ele estava sem forças para ir até o anjo celeste pedir outro dom. Foi então que o anjo, abraçando o paternal, indagou qual o dom ele agora queria do alto. O infeliz, aquele homem, declarou-se em falência. Não sabia mais o que pedir. Já tinha pedido tantos dons, nada lhe trouxera felicidade. O que mais ele poderia pleitear? Foi então que o glorioso mensageiro lhe explicou que o candidato à felicidade, que era aquele homem, se esquecera do maior de todos os dons que pode sustentar um homem no mundo. Então, ele se esqueceu do maior de todos os dons que pode sustentar um homem no mundo. Qual é esse dom? O dom da coragem. A coragem produz entusiasmo e bom ânimo para o serviço indispensável de cada dia. Então, é a coragem que nos capacita a enfrentar as provas, as expiações, os tormentos, nossas fraquezas, todas aquelas experiências na qual temos que nos arriscar, na qual temos que passar, enfrentar e despender esforços. Sem a coragem, seremos como aquele servo inútil que enterrou o talento do seu Senhor. Jesus interrompeu por alguns minutos, depois, sorrindo ante a pequena assembleia, rematou. Formosa é a mocidade, agradável é a fortuna, admirável é a liberdade, brilhante é o poder, respeitável é a inteligência, santo é o casamento venturoso.
Bendita é a saúde da carne. Mas, se o homem não possuir coragem para sobrepor-se aos bens e aos males da vida humana, a fim de aprender a consolidar-se no caminho para Deus, de pouca utilidade são os dons temporários na experiência transitória. Então, é a coragem que nos dá fé, bom ânimo, para que possamos enfrentar todas as dificuldades, os problemas, bem como para que possamos nos animar ao trabalho no bem, à busca de conhecimentos, a sairmos da nossa condição e fazermos mais pelo outro, sairmos do comodismo, sermos laboriosos, operarmos com todos os dons a que Deus nos confiou. Não basta fazer só o que achamos que já esteja bom. Fazer o que nos compete é necessário, mas fazer além daquilo que nos compete é colocar amor em tudo o que fazemos. Então, que Jesus nos abençoe, nos encoraje e que sejamos laboriosos com todos os talentos a que o Senhor nos confiou, que são muitos, que possamos multiplicá-los e quando chegar a nossa prestação de contas, sejamos como servo fiel que entregou ao seu Senhor multiplicados todos os talentos que lhes foram confiados. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, hoje e sempre.